Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais do Bem Paraná, está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto que agrada principalmente a você que gosta de viajar e gosta de ir para lugares paradisíacos, aquela paisagem bonita. E eu estou falando do Paraná hoje, hein? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre o assunto. Eu reforço que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Hitz e a operação da mesa de som fica por conta do Evandro Soares. Lembrando que este mesmo programa estará no Spotify e na Amazon Podcasts. E se você ainda não curtiu o canal no YouTube do Estúdio Bem Paraná, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está rolando por aqui. E agora eu vou introduzir o meu convidado de hoje, ele que é diretor de vendas e marketing de Jurema Águas Quentes, complexo de resorts aqui do Paraná. Ricardo Dias é quem está aqui comigo. Ricardo, bem-vindo ao Bem Paraná. Muito obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Rodrigo, a gente está aqui já faz mais ou menos 2 meses que eu estou aqui no empreendimento, né? Que eu comecei aqui. E o que é muito gostoso é você saber que o Jurema ele é muito querido pelas famílias paranaenses aí, tá? Então, é um produto já muito consolidado aqui no mercado do Paraná. E eu quero tentar trazer aí um pouco de desejo aí, despertar um pouco de desejo aí nas famílias para que conheçam o Jurema. Para quem não conhece, nós temos muitas novidades aí para esse ano. Ricardo, isso é legal, né? Jurema, quando a gente fala o nome Jurema, vem um valor afetivo aqui no Paraná, né? Uma marca já consolidada, é muito querido, né? Sim, pelo que eu percebi, nós estamos atendendo praticamente a 3ª geração, né, de visitantes, né? Então, o resort completa aí mais de 50 anos, né? Uma história de amor, né, de família. O seu Delcides, que foi o fundador, ele batizou o nome do resort com o nome da esposa, tá? Uma declaração aí de amor que dura até hoje. As famílias participaram da construção, então tem uma história muito bonita por trás do Jurema, né? E acreditamos aí que esse legado ele está sendo cada vez melhor para as famílias, para os nossos visitantes, e vai ser um prazer aí fazer esse ano de 2025 o melhor ano do Jurema. E quando a gente fala de Jurema Águas Quentes, não é pouca coisa, né? 19 piscinas termais, spa, hidromassagem, recreação para todas as idades. É para todo mundo, né? É para todo mundo, né? A gente tem, assim, um público 60 a mais muito forte, né? Como eu falei, nós estamos na 3ª geração, então os avós hoje, eles estão visitando o Jurema com os seus netos, tá? Então trouxeram os filhos, agora os netos, e a gente tem uma programação especial para cada segmento, para cada perfil de cliente, tá? Então você tem aí uma semana, por exemplo, essa semana a gente começou a semana da longevidade, que é dedicada a esse público 60 a mais. Mas ao longo do ano, nós preparamos aí uma semana temática com cada um tema diferente para cada perfil de público. Então a gente tem a Semana do Bem-Estar, agora em abril, a gente tem a Semana Oriental, o Arraiá Jurema, né, que vai ser em junho. A gente pega aí uma semana de agosto está mais friozinho, então a gente pega uma semana gastronômica. Setembro a gente tem a Semana Farroupilha em homenagem, tá? Aos nossos queridos irmãos aí do Rio Grande do Sul. E a gente tem a Semana do Oktoberfest em outubro, tá? No final do ano a gente vai terminar com a Semana do Havaí, mas eu costumo dizer, Rodrigo, que todas as famílias, principalmente o público adolescente, ele tem muita atividade, muita atração de lazer dentro do Jurema. E é exatamente nessa pegada que eu ia levar a conversa. Quando a gente fala em Jurema, é para todas as idades e tem programação já, né, segmentada. Inclusive, eu estive em Jurema, né? Eu vejo logo em vários pontos ali do complexo, você tem toda a programação, o que vai rolar no dia para as crianças, né? O que vai rolar no dia ali para os adultos. E como entender necessariamente qual a necessidade de cada um, né? A gente fala muito no marketing, no comercial, né?
aquela coisa do entender a dor, porque a geração Z se comporta de uma forma, né? Exato. Então, como que a gente entende isso necessariamente? Ao longo desses anos todos, né, o Jurema se preocupou muito em olhar e estar atento à experiência do cliente, né, do hóspede. Então, né, durante esses anos todos, eles identificaram que você tem ali um público adolescente que é muito carente de atrações de lazer dentro dos resorts, né? As famílias relataram aí, dentro dessas nossas pesquisas, que o jovem adolescente, às vezes, ele não quer viajar mais com a família, né? Porque ele chega num resort, ele não tem nada para fazer, então a gente focou muito nossos esforços dentro desse segmento, né? Uma vez que criança de 0 a 4, de 4 a 11, ela já tem uma atividade muito consolidada. Foi por isso que a gente criou o espaço games, né? No Jurema, com todos os últimos recursos tecnológicos, equipamentos, simuladores. Então, eu acho que o jovem ali, ele consegue ter uma experiência imersiva, né? E os pais, eles conseguem também ficar mais soltos, mais tranquilo para curtir mesmo o seu período de descanso ali dentro do resort. Sem falar que o contato com a natureza ajuda bastante, né? Ah, com certeza, né? Para quem não conhece, o nosso resort, o Jurema, ele é composto por 2 resorts. Ele tem o Lagos, né, que foi o primeiro resort, e ele é muito integrado com a natureza. Então, para quem gosta de acordar de manhã, ouvir o canto dos pássaros, né, ter o contato ali com aquele cheiro de mato, o Lagos é um produto excelente, tá? E aí você tem o Jardins, que é um resort mais novo dentro do complexo, com arquiteturas mais modernas e espaços mais dimensionados para que o público, ele, quando vá para um resort, mesmo em alta temporada ou feriado, ele não esteja num local que você tem aquela aglomeração muito grande. Então, são espaços muito bem dimensionados. E falando um pouquinho de outro tipo de público, né? Lembrando aqui que Jurema foi, inclusive, considerado um dos melhores resorts do Brasil, pelo Melhores Destinos, né? Site aí também bastante renome. E falando da terceira idade, do público 60 a mais, né? Também a gente tem que pensar nas necessidades deles, até porque 15% da população brasileira hoje, né? Com certeza. E eles têm uma memória afetiva muito grande no Resort Lagos, né? Justamente porque já frequentam aí há mais de 30 anos. Então, como a localização dos apartamentos ela foi pensada lá atrás para facilitar essa locomoção, então o público 60 a mais, ele é alocado, né? Eles acabam ficando alocados em apartamentos que trazem a melhor mobilidade e mais próximos de restaurante, teatro, de espaços de lazer, piscina. Então, a mobilidade lá é um ponto muito forte nosso lá no Lagos, tá? No Jardins a gente tem espaços também muito bons, mas o Lagos é o preferido, é o queridinho aí dos 60 a mais. E falando exatamente sobre essa questão de relaxar, esse valor afetivo, de olhar para um lago, eu particularmente adoro isso, só ficar olhando para a água sem fazer absolutamente nada é maravilhoso. Mas uma tendência que a gente tem visto é que muita gente está procurando se desconectar, né? Se desconectar dessa realidade da corrida, dessa coisa de uma rotina com muita coisa para fazer. E por isso os resorts, assim, são muito procurados, né? Resorts como Jurema, por exemplo. Como é que você vê essa tendência que as pesquisas têm apontado? O público brasileiro, né, ele descobriu que viajar aqui para dentro, né, do Brasil faz mais sentido pelas belezas naturais que nós temos, né? Então, se você for analisar o nosso público, ele é um público que está preocupado e está procurando se desligar, né? A gente não pode deixar de falar que a nossa internet Wi-Fi é de ultra velocidade, mas você consegue se desligar, ter contato com a natureza, você tem programação como trilhas ecológicas, nós temos ali o Mirante, que é muito bonito, né? É um dos locais que começou a história do Jurema. Então, o visitante ele tem como vivenciar toda a história do Jurema, né, ao longo desses anos.
separados em cantinhos especiais dentro do resort, tá? A gente tem visto que o público corporativo, as empresas que procuram para eventos, elas procuram o Jurema por essa ligação com a natureza e por não estar dentro de um centro urbano. Então é aquela coisa de você vai fazer a tua convenção da empresa, vai fazer algum congresso, é legal pela localização. Então o que muita gente pensa, mas a localização é muito afastado. Essa é uma vantagem nossa, de não estarmos dentro de centros urbanos com barulho, com poluição, e isso é um ponto muito positivo. E esse é um outro ponto interessante, né? Eventos corporativos, né? A gente não imagina normalmente que o resort vai ser procurado para eventos corporativos. Então, dá para dizer que o Jurema consegue deixar o ambiente palpável para todo mundo mesmo, né? Então, é uma reunião de trabalho, você não precisa necessariamente estar naquele ambiente preso, né? Aquela coisa que você não pode simplesmente aproveitar e relaxar também, né? Não, com certeza, Rodrigo. Uma das coisas que o Jurema tem como princípio é para qualquer tipo de cliente, seja corporativo ou de lazer, se atentar às necessidades deles. Então, o público corporativo ele tem uma necessidade grande da adaptação dos espaços, né? Que você trabalhe com a tecnologia, com iniciativas ESG, tá? Que a gente é muito forte nessa área, tá? Temos muitas iniciativas ali de sustentabilidade, reuso de água. Apesar das águas serem termais, né? Serem naturalmente quentes, a gente faz o uso, né, consciente da água, dos detritos orgânicos, e a gente faz muito uso da energia solar, né? Então, e o cliente corporativo, ele procura um espaço que ele consiga customizar, consiga atrelar a tecnologia, né? E esteja em contato com a natureza. Então, eu vejo, assim, o Jurema como o principal espaço para eventos para o ano de 2025, 2026. A gente fez aí a inauguração de um espaço muito grande para shows o mês passado, tá? Que é o Espaço Araucária, dentro do Resort Lagos, né? E nós tivemos um primeiro evento teste, que foi o evento da Harley Davidson, né? Então, era um evento que trazia ali o público família, né? É uma comunidade muito grande, né? E só que os pais, né, os casais, eles queriam participar da festa, porém, o Jurema, com os outros espaços de eventos, a gente criou uma programação para os filhos, para as crianças. Então, a gente teve lá espaços customizados para que as crianças ficassem nesse local aí. Teve a noite do pijama, as cabaninhas da Jurema, né, da turma da Jureminha, e enquanto ocorria a festa lá da Harley Davidson. Então foi um evento teste muito legal, a gente teve, foi 100% sucesso, porque nós não tivemos nenhuma intercorrência, o espaço está 100% aprovado, e aí o mês que vem a gente vai ter um show, né, então é um espaço também para shows, do Zezé de Camargo e Luciano e Vitor e Léo, tá, que é um evento... Artistas de renome, né? Exato. O Jurema, ele é muito conhecido por esses shows aí, já vem de alguns anos, e já tá sold out, né, já tá completamente vendido há 2 meses, então teremos aí novidades aí para o final do ano, né, com novos shows, mas eu convido aí você empresário, você do setor de comércio, agro, nos procure, a gente tem muitas soluções aí, uma equipe muito preparada. E quando que vai ser esses shows, Zezé de Camargo e Vitor e Léo? Ele vai ser na primeira semana, vai ser de 11 a 13 de abril, agora. Ah, tá pertinho já. Então. Já. E falando de um outro assunto também ligado a Jurema, tem uma questão que me chamou a atenção, que é a diversidade gastronômica, né? A gente tem 4 refeições por dia, né? Se eu não estou enganado ali. Sim. E você tem, inclusive, uma separação, né? Até você tem um exemplo aqui antes da gente entrar na entrevista, né? O pudim sem lactose, até para quem tem intolerância à lactose, tá ali sinalizado. Então, vários públicos ali podem comer tranquilos. Essa questão da gastronomia também acho que é uma parte importante da experiência, né? Com certeza, Rodrigo. E a gente tem um cuidado muito grande com a parte de alimentação,
a gente tem um CPDA, né, que é um Centro de Processamento e Distribuição de Alimentos dentro do resort, para atender os dois resorts. E toda a comida, ela é preparada por essa cozinha, né, de preparação. Muitos itens são cultivados nas nossas hortas orgânicas, né, então o hóspede tem a oportunidade ali de experimentar ali um tomate, um vegetal, uma salada com aquele gostinho natural, né? A gente tem um cuidado muito grande até para as pessoas que têm certos tipos de restrições. Então, além do Buffet Kids lá, que é todo animado, né? Você tem lá, você tem a batatinha com sorriso, você tem toda uma coisa mais lúdica para as crianças, a gente tem essa parte para os intolerantes, né? Lactose, para quem tem algum tipo de restrição. E o nosso cuidado vai tão grande, porque se você for parar para avaliar, tem muito cliente que vem através das nossas parceiras agências de viagem. E a agência, ela manda, né, o pedido, algum pedido especial de alimentação, e a gente prontamente atende isso. Então, o hóspede, ele sai com uma satisfação muito grande, tá? Fora o cardápio, que é muito diversificado, né? A gente tem aí da culinária tradicional até a asiática. É bem legal, bem gostoso. E agora, falando especificamente de quem se interessou, depois de, né, tudo que a gente falou, se as pessoas se interessaram, como que faz para chegar? Tá. Bom, aqui o curitibano, ele é privilegiado, né? Porque você tem duas formas de ir. Você tem uma estrada que vai por Guarapuava, tá? Se eu não me engano, é a BR 377, 277. 277. E você tem uma outra estrada que vai por Ponta Grossa, né? Que é a BR, eu não tô lembrando. 376. 376? Isso mesmo. Tá. Mas assim, eu já fiz o trajeto de ida daqui de Curitiba via Ponta Grossa e fiz o trajeto de retorno agora do Jurema para cá, até para testar a estrada muito bem sinalizada, né? Eu venho bem devagarzinho, então gastei 6 horas. Então é um trajeto bem tranquilo. Você consegue aí pegar o teu carro, sair de manhã e chegar já para a hora do almoço, né? Então, você consegue, assim, o que eu indico, tá? Para quem está de férias, é pegar o período de semana, né? Então, aonde você vai conseguir encontrar as melhores tarifas, né? As promoções, chegando lá domingo ou segunda-feira, passando a semana, saindo na sexta-feira, é um período bem gostoso. Lembrando que todos os dias a gente tem atividade para os adultos, para as crianças, então não é só na alta temporada, tá? Então, na baixa temporada, tirando férias escolares, a gente tem uma programação aí diária. Então, você que está de férias, quer aproveitar a oportunidade de conhecer o Jurema com preços bem atrativos, procura o período de semana. Inclusive é pertinho de Maringá, né? Pertinho de Maringá. A gente tem aí a opção para quem está aqui em Curitiba. A gente tem um pacote agora, vai ser lançado daqui mais ou menos um mês, tá? A gente vai ter a opção para o cliente comprar o hotel mais o transfer, né? De ida e volta, com o carro identificado, Jurema, tá? Uma pessoa lá esperando no check-in, no check-out ali do aeroporto, para fazer esse transporte da família e facilitando aí para quem quer conhecer essa ponte Curitiba-Maringá, ou na verdade de todo o país, né? Esse é uma solução nova aí que a gente vai colocar. E para quem gosta lá da viagem rodoviária, a gente também vai ter aí, a gente tem um parceiro, a Nordeste, que é uma empresa lá de Campo Mourão. Ela tem saídas diárias aqui de Curitiba para Iretama, que é a cidade onde está localizado o resort. E a gente vai ter aí uma condição muito especial para esses pacotes aí, hotel mais transporte rodoviário, tá? Então, a gente quer facilitar o acesso para quem não tem carro e justamente ouvindo as necessidades que os clientes vêm nos colocando ao longo do tempo, né? Ah, vocês poderiam ter aí um transfer do aeroporto, porque a gente chega no aeroporto, a gente tem, né, contratar um táxi ou um Uber. Eu acho que dá mais segurança porque vai ser um transporte homologado do Jurema,
Uhum. E agora, para terminar, convido as pessoas a irem até Jurema. Bom, você que não conhece ainda o resort, né? A gente está aí com bastante semanas temáticas, então não deixe de conhecer nossas redes sociais, né? O Jurema Águas Quentes. Entre no nosso site. A gente vai ter o prazer aí de proporcionar experiências duradouras e com muita programação para todas as idades. Então, a gente vai ter aí em maio. Eu sei que o público esportivo gosta muito do Jurema, né? Por causa dos torneios de beach tênis. A gente vai ter um agora em maio, de 23 a 25, que é o Circuito Turn, né? Voltado ao beach tênis. E no final do ano, de 13 a 16 de novembro, a gente vai ter uma nova etapa aí do Jurema Open, que é um evento aí organizado pelo Jurema Águas Quentes. É um torneio de beach tênis muito legal. Convido a você que pratica o esporte, não deixem de aproveitar aí que a gente vai entrar aí no segundo lote. O primeiro lote já esgotou, a gente vai entrar no segundo lote, mas os preços ainda estão muito atrativos, tá bom? Ricardo, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço e uma boa tarde. Lembrando a você que nos assistiu, essa conversa estará em formato de matéria escrita, também no portal Bem Paraná e nas plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está rolando aqui no estúdio Bem Paraná. Até a próxima entrevista, pessoal!